Outro ensinamento assim, que o Pai Velho me frisa bastante, nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui é o Pedro e a gente está ouvindo a segunda parte agora do segundo episódio do podcast. Na primeira parte, a gente terminou o podcast ouvindo um pedacinho de uma história sobre uma moça que o benzedor estava conversando e contou para ele que tinha muita vontade de engravidar, já tinha tentado de tudo, mas não estava conseguindo sucesso nesse sonho. E a espiritualidade trouxe a ela um conselho que poderia mudar essa realidade. Agora a gente segue com o benzedor, então, ouvindo a continuação dessa história e muito mais sobre os aprendizados que a vida espiritual nos traz para nossa evolução e para como a gente pode seguir esse caminho de luz e encontrar cada vez mais conexão espiritual, mais evolução pessoal e muito mais felicidade. Daqui a pouco mais o Pai Velho me disse assim, é muito simples ela ser mãe. Ele dizendo para mim. E aí eu comecei a repetir para ela assim, Pedro, ela ficou assim corada, ela começou assim a ficar atenta, Pedro, a mensagem assim que ele me passou assim, ela é um espírito assim que ela fez um compromisso antes de reencarnar. Reencarnar quer dizer nascer, né, pros leigos, né, Pedro? Antes de reencarnar, ela fez um compromisso. E ela traz essa vontade do outro lado. Sim, ela quer muito ser mãe, é um sonho. É o maior sonho dela. E é tão simples. Filho, diz pra ela. Pedro ia aí conversando com ela, assim, com as minhas palavras, e disse. E aí, quando eu digo assim, olha, me dizem que é tão simples tu ser. E ela disse, eu já fui até para os Estados Unidos, como pode ser simples? Mas o que tu te comprometesse a fazer quando aqui, tu na terra, tu não fez ainda. E ela ficou em silêncio, baixou a cabeça. Pedro, eu poderia saber o que? Eu digo sim. E aí Pai Velho me disse, Pedro, ela fez um compromisso dela adotar uma criança. E o plano espiritual fez outro compromisso, assim que ela adotasse, ela seria mãe do filho biológico. Pedro, eu disse para ela assim, isso, passei, ela ficou bastante pensativa, mas ficou feliz. Pedro, e depois assim, passei muito tempo sem ver esse pessoal, sem voltar nesse lugar. Tu acredita que há pouco tempo eu voltei nesse lugar e fiquei imensamente feliz. Ela me apresentou os 2 filhos. O adotivo, que ama o biológico. E ela diz, o amor pelos 2 é o mesmo. Aí eu nunca mais vou esquecer o que tu me dissesse, o remédio que tu me deu. E eu digo, eu não, o alto. Então, Pedro, como eu não ficar feliz nesse caminho e ver a alegria e a paz no outro? Por isso que eu digo, às vezes um conselho muda um contexto todo. É de fato muito bonito ver que mesmo um conselho que parece simples tem o poder e a capacidade de mudar a realidade, de trazer ainda mais vida para a jornada de alguém, né? E são histórias que realmente tocam a gente, e assim como tem essas histórias bonitas, tem outras que são delicadas, eu acredito que tem algumas também que sejam, embora sérias, engraçadas de alguma forma, né? Porque quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente sabe que muitas pessoas, algumas não sabem como se portar de uma forma ou de outra. É comum haver algumas gafes, né? Então conta pra gente, além dessas histórias que a gente tem ouvido, tem alguma também que, mesmo sendo uma história séria, conseguiu arrancar boas risadas pela espontaneidade da situação? Meu amigo Pedro, tem algumas. Pedro, essa aí não tem como eu esquecer, né? Às vezes até hoje, assim, quando eu me lembro, eu já procuro até esquecer, eu já tentei esquecer várias vezes, assim. Eu conheci uma senhora, e essa senhora é minha amiga, assim, até o dia de hoje. Queria uma ajuda, queria uma orientação, foi dado, foi repassado, e ela fez muito bom uso e muito proveito dessa orientação. E através dela eu conheci o esposo, né? Ele também, pessoa maravilhosa,
Aí passou-se uns tempos, né? E ele, no caso, ele começou a passar dificuldade, mas aí ela sempre orientada, assim, sabe que as dificuldades, na verdade, vêm para nos ensinar, né, Pedro? Vêm para nos reeducar. Pedro chegou lá uma tarde, lá eu tava fazendo umas coisas assim em casa. Me bate na frente assim, eu vou atender esse senhor. Ô, seu Ailton, tudo bem? Eu digo, tudo bem. E com o senhor, ele já me fez assim um semblante triste. Seu Ailton, já faz um tempinho que eu tô desempregado, eu tô devendo pensão, eu tô devendo aluguel, eu tô devendo a venda, olha. E aí eu digo, tá, e o que eu poderia lhe ajudar? Não, eu quero só que o senhor me benza, senhor, assim, para mim conseguir um emprego, para mim conseguir assim, como pagar as dívidas, porque eu sempre fui um homem trabalhador e correto. Eu não sei dever. Pedro, aquilo ali me tocou bastante fundo, sabe? E eu já comecei, ele me falando ali, eu já comecei a pedir por ele. Pedro, quando eu me dou conta assim, que eu começo a benzer ele assim, um dos meus mentores assim do junto. Porque é de praxe, Pedro, se eu estiver benzendo alguém, assim, na verdade o mentor está a benzer muito mais do que eu. A verdade mesmo, eles é que benzem. Ou elas, no caso, tá? Ali descarregando ele, isso e aquilo, assim. Eu digo, como está se sentindo? Tô bem melhor, senhor. Parece que me tiraram um peso, assim, das costas. Tá, que bom. Não só parece, lhe tiraram. Tudo vai dar certo, pense bem firme em Nossa Senhora que ela vai lhe ajudar. Pedro, eu já vi mesmo se mudou o semblante, ele ficou em paz. Aí, senhor Ailton, eu tenho 2 lugares já que eu deixei meu currículo e eu sei que vão me chamar, isso e aquilo. Eu já estava com outro, já estava brincando, já estava sorridente. Seu Ailton, ai, tô bem, tô em paz, ai, tô... Ah, que bom, que bom. Meu amigo, então tá... Ô, seu Ailton, me diz uma coisa, eu tenho que voltar, eu tenho que... Quantos dias que o senhor... Não, só hoje. Pro seu caso, só hoje. Ah, então, tá, então... Ai, não agradeço, eu já vi que ele já ia e não agradeça, tá, muito bem. Pedro me apertou a mão assim, deu um sorrisinho assim, disse assim, seu Ailton, eu só queria uma última coisinha. E eu pensei, Pedro, aí vem. Aí vem. E olhei assim pro lado, assim, o mentor sacudia a cabeça, assim. Pois é, seu Ailton, o senhor sabe que eu volto e meia, eu faço uma fezinha, eu jogo na loteria. Eu digo, ai, pensei, Pedro. E ele me disse assim, seu Ailton, se não fosse pedir demais, me diga um número para mim jogar. Me disse isso, ficou me olhando assim, eu naquele relance assim. Mas como isso, Ailton? Não é que o mentor disse tal? Disse bem claro assim, enfático, Pedro. Nunca tinha acontecido. Estão me dizendo, ainda disse bem claro, Pedro, estão me dizendo tal número. Isso não é da larva de Ailton. Não é da larva do benzedor. Pedro, olha, esse senhor levantou a cabeça, inclinou a cabeça. Vou ir lá então, tchau, seu Ailton. No outro dia, eu tô perto do meio-dia fazendo comida, assim, me bate na porta, Pedro. Fui olhar, uma alegria imensa. Seu Ailton. E eu digo, tudo bem com o senhor? Pedro nem me respondeu, meteu a mão assim no bolso da camisa e tirou um manorro de folhas. Pedro folhou aquele dinheiro. Seu Ailton, aqui é pro senhor. E eu digo, capaz, não, eu me ofendo com o senhor. Eu é que vou me ofender com o senhor. Se o senhor me disse o número ontem, seu Ailton, paguei o aluguel, paguei a pensão, paguei as contas que estavam atrasadas e ainda me sobrou tudo isso, seu Ailton. É de coração, seu Ailton, pegue, por favor. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Vou te repetir o que eu te disse ontem. Não fui eu. Não é de minha larva. Não, mas eu faço questão que o senhor aí compra o que tem que comprar, aí, ou isso ou aquilo, assim, é uma ajuda, senhor. É de coração, eu não tô... Pedro, e eu, humildemente, eu te digo. Não tem o porquê dizer o contrário. Peguei, foi de bom coração. Pedro, e aí, eu te digo assim, isso aí me chamou bastante atenção, sabe? E aí, se for embora, faceiro, eu digo assim, tá, mas agora assim, em seguida o senhor vai estar trabalhando assim, ó,
autocontrole. Mas aí se foi, me apertou a mão de novo, me abraçou, Pedro, isso aquilo, vou embora, vou ir lá, isso e aquilo. Pedro, mas aí por que eu digo assim? Sempre existe em alguns o abuso e o prevalecimento. Me apertou a mão e me olhou e disse assim, hein, seu Ailton, e a de hoje? Qual é? É uma situação realmente bem engraçada pela espontaneidade e assim como te marcou também por ser algo inusitado, né, que não costumava acontecer, certamente marcou a ele também. E para conseguir ajudar as pessoas dessa forma, para conseguir ser o instrumento que tu vem sendo ao longo desses anos, é necessário muito estudo e preparo. Mas como tu mesmo comentou, para ser esse instrumento de cura e de comunicação entre o espiritual e o carnal que tu é hoje, e ajudar as pessoas da forma como tu vens ajudando ao longo dos anos, é necessário muito preparo. Esse preparo ele não aconteceu somente na Terra, não foi só o Ailton encarnado que começou a estudar para isso. Tu aprendeu a ser um benzedor antes de encarnar, tu começou a desenvolver isso nas últimas vidas. Como é que funciona a gente aprender alguma coisa antes de encarnar? O que é isso? Eu sou orientado, Pedro, da seguinte forma. Me é dito assim que o benzedor, o médium, aquele espírito que é caridoso, Pedro, assim por natureza, na verdade, ele é um dos espíritos mais devedores que existem. Se nós temos hoje esse mérito de ajudar, de servir, de compartilhar, de ser orientado pelo plano superior, é porque temos dívidas. Vai saber lá atrás o que o Ailton fez, as dívidas do Ailton, os erros, as faltas. Então eu vejo hoje assim como um resgate, Pedro. Me é dito assim que eu estou resgatando certas dívidas. Porque isso de muito tempo eu acredito assim, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Nós temos, a nossa essência é boa, a nossa essência deriva de Deus Nosso Senhor. Somos a sua imagem, né? Isso está nos testamentos sagrados, né? Então, no que tange assim a minha parte, eu vejo muito claro isso, Pedro. Porque assim, quanto mais tu ajuda, quanto mais tu orienta, mais tu é orientado e mais tu é ajudado. É como eu digo assim, se me fazem certas perguntas, eu pela minha pequena experiência que eu tenho, algumas eu posso até responder, mas nem todas. Se eu não tiver a ajuda de quem me acompanha, Pedro, eu fico, como se diz, num mato sem cachorro. Meu estudo, a gente fala tanto nos estudos, né? Mas o meu estudo verdadeiro, Pedro, é ter aprendido a escutar bem cedo. Esse é o meu verdadeiro estudo. Eu sempre fui mais de ouvir do que falar. Em muitos meios, em muitos grupos, assim, quando diziam assim, ele nem fala, o menino não fala. No serviço mesmo, no trabalho físico, como se diz, no ganha-pão. Eu baixava a cabeça, Deus de muito cedo, com o pai. E Pedro, às vezes, assim, durante o dia, assim, nós conversávamos muito pouco, porque se era hora de capinar, era hora de capinar. Eu não sei trabalhar e conversar, até hoje eu sou assim. Eu sempre, graças a Deus, eu tive foco no que eu faço, no que eu tenho que fazer. Então, eu te digo assim, o meu entendimento que eu vejo é assim, resumindo, todos nós que reencarnamos, que para os leigos é nascermos, todos nós que nascemos novamente, se nós nascemos, se nós estamos na terra, na vida, o Pai Velho sempre me ensinou assim, é porque ainda são devedores. Todos que estão na terra são devedores. Todos vocês vieram para servir e não para ser servido. Só que hoje a maioria pensa que vieram para ser servido, né, Pedro? Isso nos abre porta para falar sobre alguns assuntos que agora eu vou trazendo eles contigo. Quando a gente fala em servir, né, um caminho para servir, a gente precisa de orientações para isso. E entendo que quando a gente fala de resgatar dívidas lá de trás, esse lá de trás são vidas passadas, né? São outras existências que nós tivemos. E levar isso adiante, oportunizar que outras pessoas também possam resgatar suas dívidas e ter contato com esse caminho, talvez as pessoas que não tenham
a mesma amplitude mediúnica ainda e que não tenham o mesmo contato com os guias, mas também tem muitos resgates a serem feitos. Que caminho é esse que tu conhece, que tu leva adiante, que oportuniza tanto o teu resgate quanto o resgate de outros que escolhem te acompanhar e acompanhar os mentores nessa jornada? Pedro, com muita felicidade, com muita resignação, eu resumo em palavras simples e singelas para os leigos e para os não leigos. Meu caminho se chama Linha Branca, Umbanda. A Umbanda que diz e que segue a máxima de Nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, a vida. Não nos é permitido, Pedro, matar uma formiga. Não nos é permitido, Pedro, matar um gafanhoto. Não nos é permitido matar uma aranha, Pedro. Meu caminho não tem corte. Meu caminho, em primeiro lugar, é a vida. Não recrimino, não julgo quem faz. Não tenho nada com isso. Eu sei de mim, do Ailton. Nunca precisei desses métodos e sempre fui orientado a nunca os fazê-lo. Porque se o dono da vida, quem deu a vida por todos nós, quem pagou a pior conta, Pedro, de todos nós, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, ele já pagou a pior conta. E nos ensinou, em primeiro lugar, a vida. É o básico, é o simples. Eu não quero para mim aquilo que eu não quero para os outros. E agradeço muito esse conhecimento e sigo sim esse conhecimento. O caminho que caminho hoje, quero caminhar e trilhar nele sempre. O caminho dos indígenas, o caminho dos pais velhos, dos africanos, dos velhos, pretos velhos e pretas velhas. Esse é o meu caminho com orgulho, com fé e com muita resignação. Para conseguir trilhar esse caminho, tu foi preparado para isso antes de encarnar? Teu espírito foi preparado para isso? Ou tem outras coisas que tu estudou e isso aconteceu somente na Terra mesmo, esse preparo? Desde quando que vem essa doutrina na tua jornada? Pedro, seguindo os mentores que me orientam, eles me dizem que eu venho sendo preparado Deus do astral. Só que funciona assim. Tu é ensinado no astral, mas a prática não é no astral, a prática é na terra, é no mundo dos homens. Lá tu aprende, é como um colégio, né, Pedro? O professor te ensina a lição e depois ele vai te cobrar o saber. Se tu prestou atenção, se tu te dedica, tu vai avante, né? Então, resumindo num jeito bem prático e simples, a vida realmente é uma escola. É só uma pequena passagem, mas um degrau muito importante, que talvez seja o degrau mais importante que existe, Pedro. Porque até nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, por aqui passou, né? Às vezes a gente se depara com tanta bobagem, com falas que chega a ser asneiras, de pessoas que não deviam de falar o que falam, que não deveriam disseminar falta de fé, descrença, dúvida. Pedro, um dia eu estou num lugar, num comércio, conversando com uma amiga minha, e eu chego assim, ela estava conversando com outra. E aí a outra, eu como educado que sou, né, cheguei, cumprimentei em geral, depois cumprimentei a minha amiga, e aí a senhora mais velha estava conversando com essa minha amiga, e ela... Pois é, fulano, tu sabe, né? Eu não acredito, eu estava falando num amigo que tinha falecido. Eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, porque assim, olha, a minha idade, a gente morre, a gente termina e não sei o que tem, né? Então a gente tem assim que aproveitar enquanto estamos vivos, porque dizem que lá é bom, mas... a gente não tem certeza que existe lá, né? Geralmente não existe, né? Vive quem tá aqui. Depois de morrer, terminou tudo. Minha amiga, nunca ninguém voltou de lá pra dizer se é bom, se é ruim. Meu amigo Pedro, eu achei aquilo tão triste. Um pensar tão limitado. E aí a minha amiga olhou pra mim e disse assim: ô Ailton, o que tu vê dessa nossa fala? Meu amigo Pedro, e aí eu peguei carona nesse ônibus. Aí eu, com muito respeito, com muita educação, eu fui preciso. Eu digo, minha amiga, com todo respeito, assim, no meu pensar, porque talvez o que é bom para mim não seja para o outro, né, Pedro? No meu pensar, eu já vi esse comentário assim em muitas bocas e muitas mentes, mas se engana quem fala assim,
quem projeta isso aí, que ninguém voltou de lá para dizer como é que é bom, que se não é. Eu digo, se engana. O que é a história? O que o real fala? Que qualquer leigo sabe que é assim. Agora, se ele quiser acreditar, ele acredita. Se ele não quiser acreditar, ele não acredita. Se ele quiser renegar, ele renega. Como que não? O nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não deixou bem claro antes de partir, ó Pedro? Eu ressuscitarei o que? O terceiro dia? Quem reza o creio, o que diz no creio? Além de nosso mestre, Pedro preparou os 12 apóstolos, como seria toda a trajetória. E São Lázaro, como é que foi? Ele não voltou do mundo dos mortos? Então, olhando para tudo isso, eu acredito que a gente pode dizer que a vida, ela é um grande estágio, né? Assim como a gente faz estágio na faculdade, pegando um pouquinho do exemplo que tu trouxe sobre a vida ser uma escola. Então, a gente aprende no espiritual e vem aqui para a Terra para praticar o que a gente aprendeu. Por isso a gente é muito passível também de errar e de acertar, né? Como num estágio, a gente está lá para continuar aprendendo. Um conselho assim que tu pode dar para quem quer encontrar um caminho com ainda mais orientação para conseguir passar por esse estágio com mais clareza, com mais humildade, para quem quer chegar na sua missão, encarar ela de verdade e se desenvolver a partir disso, não ficar remando contra a maré. Boas falas, Pedro. Boas falas. Eu não julgo, não sou melhor do que ninguém, estou sempre dizendo isso. Eu não sei falar bonito, não quero falar bonito, Pedro, eu só sei ser eu sempre. Mas eu digo assim, todo o inteligente de hoje foi burro ontem, Pedro. Todos. Todo sábio de hoje foi ignorante ontem. Então, dentro de todos nós, sem exceção, sempre existe uma centelha de luz, de sabedoria, porque a nossa essência é divina, embora muitos não sintam-se. A nossa essência, a nossa origem é boa. Por isso, acredito piamente, somos a semelhança de Deus nosso Senhor, sim. De todos os seres existentes, Pedro, o mais sagrado, o ser humano. Foi só pelo ser humano que nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por todos nós. Então, como ficar cultuar que somos ignorantes, que somos burros? Como cultuar aquele ditado que diz não podemos ser bom, o ser bom só se ferra? Isso é modismo. Muitos repetem isso, Pedro, no meio dos outros. Muitos repetem isso porque ficam que nem papagaio, que nem caturrita, repetindo o que os outros dizem. Na maioria das vezes aquilo não é nem deles, Pedro. Só que quando tu age assim, quando tu age por impulso ou pelo outro, é danoso a ti. E a conta chegará. É o que eu digo assim para todos. Olha, quando a gente faz algo de errado, a nossa própria consciência nos chama atenção, isso está dentro de todos nós. A consciência, o que é a consciência? A voz de Deus interior. Quando a gente faz um bom ato, o que ela nos fala? Qual a sensação que nós sentimos? Isso não foge à regra, é em todos. Então, assim, todos nós estamos para servir. Com dinheiro, sem dinheiro, estamos aqui para servir. E aprendo muito assim isso na prática todos os dias, Pedro. A menor de todas as caridades é a que envolve dinheiro. O dinheiro ele só existe no nosso plano. Ele não é uma força maléfica como muitos dizem. O problema é se o ser que o tem o deixar subir para a cabeça. Quem tem que governar ele é nós. Mas acontece o contrário na prática. Então eu digo assim, não, todos têm o potencial de crescer, desenvolver como seres humanos, de evoluir, de se elevar. Agora, para isso, nós temos uma contagem regressiva. Eu costumo dizer o que eu escuto, Pedro. Nós começamos a morrer a partir do momento que saímos do ventre de nossas mães. Ali, o momento assim que se chora, quando o nenê chora assim que nasceu, ali começa o cronômetro a correr. Uns têm mais tempo, outros têm menos. Tudo vai depender de nossa missão, de nosso merecimento. Costumo sempre lembrar, temos o dia, a data de nosso aniversário de nascimento, mas quando ela é escrita, também já é escrita a nossa data de partida. Vejo, Pedro, assim, hoje, assim, quantos assim, que tiveram mundos e fundos, tiveram dinheiro e mais dinheiro, hoje estão assim em espírito, assim, pobres de espíritos e vagando. E vem pedir ajuda. E muitos familiares já está bem, já descansou. Por que está bem? Por que descansou? Porque faz muito tempo que partiu.
Isso não depende de tempo, depende de nossas escolhas. E falando sobre escolhas, quem escolhe, então, em terra, seguir o caminho da Umbanda da linha branca, por exemplo, de praticar a caridade, já que longe dela a gente sabe que não há salvação, de seguir um caminho de ajuda ao próximo, de ajuda a si mesmo também, porque quando a gente ajuda, a gente também é muito ajudado. A pessoa ela precisa ser médium para seguir esse caminho, ela pode buscar de que forma, como é que ela pode começar a aprender sobre isso, onde é que está a porta para a gente entrar nesse caminho e começar a percorrer por ele. Pedro, sim, todos podem percorrer esse caminho. A porta se chama caridade, se chama humildade e se chama fé. Costumo a dizer, Pedro, o caminho que sigo, a centelha que sigo, que me orienta e me diz assim, meu filho, só existem 2 caminhos, não existe meio, intermédio, existe só 2 caminhos, ou o bem ou o mal. Existe ou tu servir ou tu querer ser servido. Então eu te digo assim, a humildade está dentro de nós, né, Pedro? A essência vem da humildade, vem de termos fé. Porque, na verdade, assim, todos nós que reencarnamos, nós temos fé. Se nós não tivéssemos fé, nós não teríamos o mérito de reencarnar. Agora acontece o seguinte, muitos chegam aqui e querem trabalhar a não fé. É que nem a escola, voltando, né, Pedro, assim, eu vou para a escola, eu tenho, todos nós os que tivemos o privilégio de estudar, na nossa sala, na nossa turma, por exemplo, tem aqueles que nos acompanharam que quiseram aprender e também junto tiveram aqueles que não quiseram aprender, né? Tiveram aqueles que querem ganhar o seu dinheiro honestamente e tem aqueles que estudaram com nós também que não quiseram ganhar o seu dinheiro, ganhar pão honestamente, né? Então a vida também é assim, é o livre-arbítrio. Agora, a gente pode aprender. Outro ensinamento assim, que o Pai Velho me frisa bastante, nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. Eu estou escolhendo pelo amor, né, Pedro? A dor também já me ensinou, mas hoje eu escolho aprender pelo amor e fazer minha parte. E fico muito feliz assim quando eu posso contribuir para o meu irmão ou minha irmã fazer a sua parte. Isso não tem o que pague. O que paga isso é tu deitar assim com a cabeça tranquila no travesseiro e em paz. A paz interior é que te paga. Com essas palavras, então, a gente fecha a segunda parte do segundo episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. No próximo episódio, no terceiro episódio, acredito que a gente pode, então, ouvir algumas histórias de quem aprendeu pela dor e algumas histórias de quem aprendeu pelo amor, e entender ainda mais na prática como é que funciona o peso das nossas escolhas e como é que isso reflete na nossa trajetória. Correto, Ailton? Correto, meu repórter, é isso mesmo. Fico muito feliz, fico muito em paz de poder passar adiante um pouquinho do que é aprendizado para mim, mais um degrauzinho, devagarinho. E, Pedro, sim, temos muito ainda o que passar, né? Com carinho, com fé, com amor, né? Tem algumas partes assim pra gente distrair um pouco, de rir, porque há coisas também engraçadas, sérias, mas também engraçadas, né, Pedro? Então, eu deixo meu abraço e uma luz a todos e o meu muito obrigado. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio, com depoimentos de pessoas que são ajudadas pela espiritualidade através do benzedor. Que a luz divina de Cristo e Nossa Senhora sempre acompanhe vocês.